modo de hoje nós teremos 2 professores convidados, 2 pessoas que eu admiro, a professora Cristine, que é filha da professora Ana, que é uma grande amiga da Universidade Federal de Santa Catarina. Temos na sala já aqui o Caio Moretti, que é o nosso presidente hoje da Fundação Centro de Excelência Portuária. Então, a exemplo do que fizemos na semana passada, né, a gente vai introduzir a disciplina com os conceitos. As videoaulas da professora já estão na plataforma, tá? E aqui, esta aula, a gente vai acompanhar ao vivo e ficará também disponibilizada no canal do YouTube da associação. Bom, pessoal, eu não quero falar muito, alguns últimos avisos. Nós temos aí uma visita já oferecida pelo OGMO de Santos, o órgão gestor de mão de obra do Porto de Santos, na sua sede, ou seja, na sede do OGMO. Eles vão receber a turma aqui da capacitação, um grupo de até 15 alunos. A gente, no máximo, amanhã vai oferecer um link para as inscrições. Essa visita do OGMO vai abordar os principais processos e como o OGMO faz o controle, né, da mão de obra avulsa do Porto de Santos. Quero informar também que, infelizmente, a gente teve que adiar a nossa visita técnica ao CENEP e a navegação no canal de acesso do Porto, por uma questão de disponibilidade da embarcação, mas a gente vai ter essa visita na semana que vem, no sábado também, dia 24 de maio. Bom, avisos dados, eu vou passar a bola aqui para a professora Cristine, para o Caio. Boa aula, professora. Agora o cockpit é todo seu. Obrigada, Alexandre. Boa noite a todos. Então, como o professor já falou, meu nome é Cristine, acho que, né, já me apresentei ali na videoaula. Sou professora aqui da disciplina de Gestão por Competências, né, só passando um pouquinho aqui, eu sou graduada em Direito, sou advogada, sou graduada em Administração, tenho mestrado e doutorado na área de Gestão, de Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, e sou professora do curso de pós-graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial também da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, o ano passado eu fui professora do curso de graduação em Ciências da Administração, também da UFSC, e trabalho na área também de pesquisa de gestão de riscos de desastres, proteção e defesa civil. Então, a gente trabalha, né, nessa área tanto de administração, quanto na área de desastres, né, e a gente tenta sempre ligando essas áreas. Meu doutorado foi na área mais voltado para a área de gestão de pessoas. Trabalhei com lideranças, com storytelling, então tentei trazer um pouco do meu conhecimento para vocês nas videoaulas, e a gente vai tentar trocar mais um pouco de conhecimento durante essa semana. Então, eu trouxe aqui, eu fiz alguns slides para a gente poder iniciar, né, a aula de hoje. Então, só para a gente relembrar algumas coisas que eu passei para vocês nas videoaulas. Vou compartilhar a tela com vocês e também para a gente ver como é que vai ser a dinâmica de hoje e já da dinâmica da próxima aula. Só compartilhar a tela aqui, né, Alexandre? Compartilhar normal. Isso, professora. Tá. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, mas ela está dentro do PowerPoint. Tá, deixa eu só ver aqui onde ficou. Ficou com a apresentação acho que agora. Agora estão vendo a tela do PowerPoint? No modo apresentação? Não. Você vai ter que desconectar e conectar de novo no modo apresentação na hora de compartilhar a tela.
senão ele não vai. Pois é, deixa eu só... Agora, parou de partilhar, de compartilhar a tela. Sim, parou. Tá, deixa eu colocar como... Ele não fica aqui só como... Eu acho que eu vou ter que comandar como se fosse a apresentação. Aqui, que quando eu coloco aqui a outra tela, ele vai para apresentação. Deixa eu só tirar aqui como a configuração. Não. Aqui. Aqui agora, acho que... Agora sim. foi? Ok. Sim. Então, tá bom. Então, hoje a nossa disciplina, eu vou falar né, vou dar um apanhado geral aqui, um pouco do conceito, né, de gestão por competências, até porque depois o professor Caio vai trazer a parte prática da experiência dele, né, na área. Aqui. Então, primeiro a gente vai falar, então, sobre essa parte de gestão por competências, né? Depois eu vou falar um pouco de uma atividade que aí que eu vou dividir com vocês. O professor Eduardo falou que vocês estão divididos em grupos, é isso? Então, eu queria depois propor uma atividade para vocês me trazerem, para a gente, vocês, né, tentarem fazer durante essa semana e a gente apresentar junto, né, discutir na quinta-feira, na nossa próxima aula síncrona. E aí, o terceiro momento, então, fazer esse bate-papo com o Caio. Certo? Então, para iniciar, né, a gente trazer aqui para vocês, então, um pouco desse conceito de gestão por competências, que a gente fala muito da gestão por competência, ela está sempre alinhada com o chá, então, né, a gente tem que sempre focar a gestão por competência no chá, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes, né, dos colaboradores. Então, alinhar esse chá com as necessidades, o chá, né, alinhar o chá dos colaboradores com as necessidades estratégicas da empresa. Então, a gente, né, vê esse lado dos colaboradores, né, dos conhecimentos deles, das habilidades, das atitudes dos colaboradores, com a estratégia da empresa. Antigamente, a gente tinha muito de RH, né, a gente falava muito de RH, então, folha de pagamento, o treinamento, propriamente dito, um treinamento mais técnico, né, do trabalhador, a gente falava até trabalhador, a gente não chamava muito de colaborador, né, a gente falava de trabalhador. Então, com o passar do tempo, a gente veio mudando um pouco os conceitos, mudando a forma de tratamento, né, das pessoas, se falava em funcionários, né, então hoje a gente tem um colaborador, a gente está trazendo as pessoas que trabalham dentro da empresa mais próximos, né, então a gente traz essa competência, né, do colaborador, porque ele está colaborando para a empresa. Então, a gente quer trazer o conhecimento dele, as habilidades que ele tem, as atitudes que ele tem, alinhando com as estratégias, né, da empresa. Então, para trabalharem juntos, né? Então, o colaborador trabalhar junto com as necessidades da empresa. Então, para isso, a gente tem esse chá, né, esse encontro do chá, que são os conhecimentos, as habilidades e as atitudes dos colaboradores formando a competência, né? Então, cada um desses componentes, eles desempenham um papel essencial, né, e eficaz de um indivíduo no ambiente de trabalho. Então, aí o que a gente tem nessas competências? Dentro dos o que são os conhecimentos? Os conhecimentos a gente pode entender como o saber, né, do colaborador. É um treinamento teórico, é o que ele traz na bagagem de vida dele. O que ele aprendeu, né,
no conhecimento, no tempo que ele teve, né? Então, assim, na carga de trabalho que ele teve, todo esse conhecimento que ele trouxe. Então, um conhecimento mais teórico, um conhecimento mais vivido. Depois a gente passa para as habilidades. Aí sim é uma habilidade mais técnica. O saber fazer, né? O que ele sabe fazer dentro do trabalho dele. Então, aí sim é um treinamento prático, né? É uma habilidade mesmo que ele tem com aquilo. E aí a gente passa para as atitudes, né? As atitudes é o querer fazer. Ele aí depende muito do profissional que ele é. Vai ser de um relacionamento interpessoal que ele vai ter dentro da empresa, como que ele sabe trabalhar em grupo, como que ele se relaciona, como ele recebe um feedback, né? Como que ele receber um feedback, como é que ele vai se portar quanto a isso, né? Então, vai ser o profissional dele, um profissional pessoal dele dentro da empresa. Então, a gente tem esses três pilares, né, que a gente pode chamar, conhecimentos, habilidades, atitudes, o chá do colaborador, que vão formar as competências dele para trabalhar junto com a estratégia, né, da empresa. Então, elas vão sempre correr junto para um melhor andamento da empresa. E aí, o que eu vou propor para vocês, né? Essa atividade em grupo, vocês assistindo as videoaulas que eu gravei, eu coloquei um material complementar para vocês, e eu tentei colocar o máximo que eu consegui dentro das referências, os links para vocês baixarem. Então, tem um link do livro do Chiavenato, que é um dos mais conceituados, né, dentro da gestão de competências. É um livro mais antigo, mas mesmo assim, por ser um nome renomado, né, um autor renomado dentro da área, quando a gente trata de conceitos, ele continua, né? Então, tem o livro do Chiavenato, tem alguns artigos que eu coloquei, e eu disponibilizei também o livro da Corregedoria Geral do Estado aqui de Santa Catarina, que trata propriamente das competências, né? Eles fizeram um manual das competências que foram levantadas dentro da Corregedoria. Então, o que eu quero de atividade para vocês? Então, vocês vão se reunir no grupo de vocês e vão fazer um mapa de competências. Vão criar um mapa de competências, tá? Então, vocês vão criar um órgão, uma empresa, vão colocar ali só para a gente... Eu coloquei nome, mas é só para a gente saber se é uma empresa pública, se é uma empresa privada, tá? Vocês vão colocar ali até umas 5 funções, né? Um cargo, função, e vocês vão colocar as competências, né? Desses cargos, dessas funções. Cargo ou função, tá, gente? Então, assim, vocês vão colocar as competências técnicas, que é o saber fazer, as competências comportamentais, que é o saber ser, e as competências organizacionais, que é o saber conviver. Eu vou colocar um exemplo, tá? Eu trouxe um pouco para a área de vocês. Então, uma Secretaria Municipal de Obras, né? Então, um cargo, não coloquei o cargo de vocês, coloquei um outro cargo, quem pode até ocupar esse cargo, mas não coloquei engenheiro, não coloquei arquiteto, coloquei um outro gestor, mas um cargo, né? Uma função, um gestor de secretaria. Qual a competência técnica, né? O saber fazer dele, uma competência técnica que ele precisa ter dentro da secretaria. Então, seria uma gestão pública e contratos, o que ele sabe fazer, né? Qual é a competência que ele tem, que ele precisa ter para assumir essa função, esse cargo. Saber fazer planejamento estratégico, orçamento, trabalhar, né, com orçamento, cronograma físico, financeiro, uma competência comportamental, um saber ser, né, o que ele tem que saber ser, né, como que ele deve se comportar. Ele deve ter liderança, ele deve saber negociação, uma visão analítica, uma visão sistêmica, né, pois ele está num cargo de gestor. E aí, dentro de competências organizacionais, né, um saber conviver. Então, esse saber conviver seria dentro da equipe dele, né?
Ele deve ser transparente, então, para trabalhar com a equipe, uma comunicação entre as áreas, porque ele não, dentro de uma secretaria, ele não vai ter apenas não vai estar gerindo apenas uma área, mas vai estar gerindo, né, diversas áreas ali. Então, aí vocês têm um exemplo de um cargo e e essas 3 competências. Então, aqui a gente tem um exemplo de um mapeamento, né, das competências para esse cargo dentro da secretaria. Então, a gente tem Secretaria Municipal de Obras, o cargo de gestor de secretaria, a competência técnica, a competência comportamental e a competência organizacional. Outros exemplos de cargo-função, a gente teria engenheiro civil, arquiteto urbanista, topógrafo, fiscal de obras. Então, esse é um exemplo, aqui eu não coloquei as demais competências, mas é um exemplo de um mapa de competências. Esse mapa de competências, para que ele serve, né? Ele pode servir depois para a secretaria fazer uma análise das funções que estão ali dentro da secretaria, para ela saber se uma função, né, um cargo, uma função, ela está batendo com, né, o que um está desenvolvendo está batendo com o outro, se dentro daquele cargo que a pessoa está ocupando, ela está desenvolvendo, né, no caso, a competência comportamental, ela está de acordo com aquele cargo, e se a competência organizacional para aquela pessoa que ocupa aquele cargo está de acordo, se ela teria que desenvolver um pouco mais. Então, isso tudo ali, eu expliquei durante as aulas, né, que como que a gente vê isso? A gente, depois que é feito todo esse mapeamento, a gente usa esse mapeamento para fazer um diagnóstico de como, né, de como está sendo feito ali, como estão os colaboradores dentro daquela secretaria, e aí a gente pode usar para desenvolver as pessoas, né, que estão ali, para desenvolver apenas uma pessoa, se precisar, para promoção de cargos, né, ou até para reorganizar os próprios cargos ali dentro da secretaria. Então, esse mapa, ele serve para várias outras coisas, né? Então, a gente faz esse mapeamento para fazer uma reorganização, né, do órgão que a gente vai trabalhar. Então, eu quero que vocês façam isso. Vocês se reúnam em grupo, nos grupos que vocês já têm, vocês escolham uma empresa, só para vocês se começarem a poder entender, né? Escolham uma empresa, não precisa ser nome, tá? Uma empresa de tecnologia da informação, um escritório de arquitetura, uma secretaria, ou uma prefeitura, e fazendo os cargos mais altos, porque são só 5 cargos, né? Uma escola, né? Vocês, ali eu coloquei para vocês colocarem um nome só para vocês poderem identificar e conseguirem, né, verem ali o que vão falar. Pode falar, Vânia. Só uma dúvida, o limite, então, são 5 cargos que a gente vai entregar? Isso, até 5 cargos, para não precisar ser muito extenso, tá? Vocês fizeram ali, mas a gente queria botar mais um só para poder diferenciar. Pode botar, não tem problema. Tá? Perfeito, de qualquer empresa / instituição. Isso. Ali eu coloquei o nome só para vocês poderem, não se perderem depois, conseguirem fazer a descrição certinho dos cargos, tá? Pode ser público, pode ser privado, não tem problema. Ok, muito obrigada. De nada. Entenderam, gente? Então, colocar o nome, fazer a descrição dos cargos e depois descrever as competências. Certo? No final ali da apresentação tem o meu e-mail, nas outras, e eu acho até que também deve ter o meu e-mail aí no material, nos materiais. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail, tá? Não tem problema nenhum. Certo? Podemos passar? Certo, bora. Então tá. Então agora a gente vai fazer um bate-papo com o professor Caio Moretti. Ele é da Fundação Cinep. Ele vai se apresentar para vocês. E vocês, acho que vocês podem fazer perguntas, né, durante a apresentação, ou se vocês quiserem fazer só no final, aí vocês
Fiquem à vontade, tá, gente? Isso aqui é uma aula, um bate-papo para vocês irem conversando, ele vai trazer uma parte mais prática, e aí vocês fiquem à vontade, tá? Eu vou estar aqui moderando, mas aí ele vai apresentar aqui para vocês. Tá bom, gente? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Olá, pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer o convite, né, da professora Cristine, do professor Alexandre, e como você falou, Cristine, professora, eu gostaria, né, preferencialmente que fosse um bate-papo, porque eu venho trazer aqui uma experiência, né, e muitas vezes surgem dúvidas, né, até sei que nem todos aqui estão em áreas de recursos humanos, né, que normalmente são áreas que conduzem o processo. Todo mundo participa quando a gente fala de gestão por competências, né, então acho que é importante para todo mundo, mas algumas pessoas que estão eventualmente mais relacionadas ao processo, que queiram saber um pouco mais, podem me interromper a qualquer momento que a gente conversa, acho que flui de uma forma melhor. Eu tenho duas experiências mais, vamos dizer assim, significativas, né, para trazer aqui para vocês. E aí eu pensei que as duas são importantes porque uma tem um viés mais prático, né, o que eu tive a oportunidade de implantar gestão por competências na Autoridade Portuária de Santos, e a outra tem um viés mais acadêmico, vamos dizer assim, porque é o meu projeto de mestrado que eu defendi em 2021, e falei sobre competências profissionais na atividade portuária. Sei também que nem todos, né, aqui são de área portuária, mas independente do segmento que atue, né, eu acho que consegue fazer assim um paralelo interessante do que nós pensamos para o segmento portuário, onde nós tivemos a oportunidade de fazer entrevistas com trabalhadores e levantar competências por grupo de profissionais, né. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar minha tela. Isso, fica à vontade, Caio. Deixa eu achar aqui. Achei. Acho que já aparece para vocês, né? Também no modo não de apresentação. Isso. Agora sim. Aparece? Ainda está no modo... Para mim não aqui está no já modo mudou. apresentação ainda. Deixa eu ver se ela demora. Não, ainda não. Não. Deixa eu tirar o compartilhamento e retornar. Só um segundo. Deixa eu já deixar no modo de apresentação, que eu acho que facilita, né? É que no meu estava aparecendo aquele modo de apresentador, aí ficava nas duas telas e acabava não indo. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Foi, né? É bacana que eu continuo vendo aqui então as janelinhas, as pessoas. E consigo visualizar o chat também, se alguém, né, optar por digitar em vez de falar, eu consigo acompanhando aqui. Uma breve apresentação minha, né, eu, como já foi anunciado, atualmente sou presidente da Fundação Senep, sou empregado de carreira, né, que a gente fala empregado público, né, a professora usou muito bem o termo colaborador. Empresas públicas ainda resistem um pouco, não sei porquê, né, acho que por um viés mais legalista, né, adoraria usar mais o termo colaborador, porque é aquele que eu prefiro. Aqui ainda se usa muito o termo empregado. Então, atuo nas duas instituições, tanto na Autoridade Portuária de Santos quanto na Fundação Senep, onde estou como presidente, e tenho formação em administração, sou administrador, e fiz mestrado em ciência, em tecnologia e ciência do mar, tá? Na Universidade Federal de São Paulo, e que, como eu disse, foi a minha tese, né? Minha dissertação foi sobre gestão por competências no trabalho portuário. Rapidamente, né, falando sobre o Senep, acho que o Senep tem muita relação com o tema, né? O Senep desenvolve cursos
E pesquisa, né? Ensino e pesquisa. E dentro dessa frente de cursos, a gente sempre busca estruturar, dentro dos temas que são desenvolvidos pela Fundação Senep, atender as competências para o mercado de trabalho, né? No nosso caso aqui, principalmente para o mercado de trabalho portuário. Então, a gente, quando desenvolve um curso, tem que pensar muito quais são as habilidades, as capacidades que aquela pessoa que está se desenvolvendo precisa entregar para a sua empresa, né? Achei muito interessante a professora Cristina, no início, falar sobre isso, né? Porque existem uma série de competências, mas a gente, de fato, considera competência aquilo que traz valor à organização, né? Eu tenho muitas competências no ambiente de trabalho, mas para que você mapeie, para que você utilize aquilo dentro de algum subprocesso de gestão de pessoas dentro da sua empresa, ela tem que estar relacionada a algo que gere valor para aquela organização, né? Então, nós temos uma série de cursos, nós estamos com um projeto de apoio a pesquisas aplicadas na área portuária. Faço um convite aqui para, né, os participantes do curso que conheçam um pouco mais a Fundação Senep. Temos também temas na área de segurança, inclusive saúde e segurança do trabalho. Nessa experiência, começando aqui pela experiência que eu tive na autoridade portuária, no mapeamento de competências, né, aqui do Porto de Santos, era uma série de desafios. Primeiro, porque nós tínhamos tido um projeto que acabou não indo adiante em 2014, né, porque nós pegamos um modelo do Ministério, na época, o qual nós estávamos subordinados, e tentamos, dentro daquela metodologia, daquele rol de competências já pré-definidos, encaixar na nossa estrutura. E aí nós percebemos que não fez muito sentido, né? As nossas competências, aquilo que a organização, aqui a autoridade portuária, entendia como suas competências organizacionais, não era necessariamente aquilo que estava previsto dentro das competências do Ministério. Então nós resolvemos começar um trabalho do zero, tivemos o apoio de uma consultoria, e aqui nós tínhamos como objetivo, né, identificar os requisitos das funções, identificar as qualificações desses funcionários e, principalmente, né, cruzar as informações e apurar o gap. O gap é a lacuna dentro da competência que existe entre aquilo que é requerido e aquilo que, de fato, é identificado pelo colaborador, né, ou pelo seu gestor. Exemplificando, nós temos uma determinada competência e o gestor entende que para aquele nível, para aquela função, o empregado ele tem que ter uma determinada graduação. E depois você faz o cruzamento disso para apurar, avaliar, e aí existem diversos métodos para ver o quanto que esse empregado, de fato, esse colaborador tem. A diferença disso é o gap. E é isso que esse é o indicador que vai nos indicar, esse é o indicador que vai sinalizar as necessidades de desenvolvimento, de treinamento, de capacitação. Tá? Mas eu vou explicar um pouco melhor isso conforme a gente evoluir aqui no tema. Eu queria destacar a importância dos stakeholders, né, dentro de uma empresa. Como eu disse, gestão por competências trabalha toda a organização, então não pode ser um projeto do RH, não pode ser um projeto da área de saúde e segurança, tem que ser um projeto onde tenha o patrocínio da diretoria, o acompanhamento, claro, da área de governança, mas principalmente, pessoal, quando a gente fala de gestão de pessoas, não é recursos humanos. Recursos humanos é uma área importante, né, gestão de pessoas, mas quem faz, de fato, a gestão de pessoas e precisa se envolver nesse tipo de trabalho são os gestores, né? Uma equipe de projeto que tenha conhecimento de uma metodologia, como eu disse no caso nosso aqui do Porto de Santos, nós tivemos o apoio de uma consultoria com experiência, né, na aplicação de gestão por competências, e tivemos também um apoio da nossa área de governança, que foi muito importante para que a gente tivesse êxito no trabalho. É claro que cada estrutura organizacional vai buscar os seus stakeholders importantes para um projeto desse tipo. Aqui, é claro, eu estou trazendo a experiência nossa dentro da nossa estrutura, né? Nós definimos metodologia junto com a consultoria, vou mostrar para vocês quais foram as metodologias utilizadas. O passo seguinte foi sensibilizar a empresa, nós fizemos algumas capacitações, principalmente com foco nos gestores, nos líderes, encontros por meio de plataforma Teams ou Meet,
para explicar para os gestores qual era essa metodologia, quanto tempo que eles precisariam participar desse processo, quais seriam os resultados, né, pessoal? E aí acho importante a gente mobilizar as lideranças, trazendo os resultados, né, de que forma o seu setor e a empresa como um todo vai melhorar a sua performance a partir do momento que você passa a trabalhar com a metodologia de gestão por competências. E aí, só fazendo uma pausa aqui e puxando o histórico, né? Quando você começa a trabalhar quando você faz um levantamento de necessidade de treinamento, fica muito solto. E também muito livre e dá muita margem para que muitas vezes os gestores peçam coisas, né, para a equipe de treinamento, de recursos humanos, que não necessariamente são aquelas que geram mais valor, né, para o negócio, para a organização e muitas vezes até para os setores. E quando você faz esse trabalho prévio de mapear, de pensar quais são as competências, muitas vezes você consegue atrelar mais o desenvolvimento, né, do setor e da empresa, as competências organizacionais, as competências técnicas e as competências comportamentais, né? Então é uma quebra de paradigma, né? Muitas vezes você precisa realmente, de fato, sensibilizar a empresa como um todo, sobretudo os gestores que vão participar do processo. Um processo de identificação das competências organizacionais, e eu vi que a professora Cristine já pediu até uma tarefa, né, sobre isso. Nós fizemos isso também aqui na Autoridade Portuária. A partir do momento que você levanta, né, que você identifica, aqui, por exemplo, nós tivemos que passar por um processo de fato definir, né, e aí a metodologia vai explicar isso. A gente teve um rol de muitos indicadores, né, mais de 300, e a gente teve que, pouco a pouco, ir refinando para a gente chegar num número muito menor, né. E depois passar para as competências técnicas, né, que são importantes. Até eu vi alguma coisa aqui no chat de umas... Acho que foi... Alguém colocou sobre a importância da atitude, né, quando a professora Cristine falou, e realmente, né, o comportamento, ele e as atitudes são fundamentais, né, para que as pessoas se mantenham elas estão mais relacionadas à empregabilidade do que muitas vezes as competências técnicas. Competência técnica, ela é básica para você poder executar determinada função, mas a competência comportamental é quem te garante por mais tempo a continuidade e uma empregabilidade, né? Porque são transversais. E aí, por fim, depois de mapear as competências técnicas, nós partimos para uma etapa de avaliar essas competências técnicas, comportamentais e organizacionais. E aí, pessoal, isso fez com que a gente criasse uma maturidade em diversos subprocessos de gestão de pessoas, como seleção de pessoas, avaliação de desempenho, mas principalmente o treinamento. Existem empresas que remuneram por competências também. Ainda não é o nosso caso, era um passo adiante, né, que nós gostaríamos de ter isso no nosso infográfico aqui, mas não foi o nosso caso, ainda não aplicamos esse subprocesso, né, de remunerar por competências. A metodologia que foi utilizada foi a inventário comportamental, né? O que consistia esse inventário comportamental? Era um mapeamento das atitudes, vamos dizer assim, né? Então, o nosso objetivo aqui era criar uma lista de indicadores de competências a partir de uma amostra bem heterogênea na empresa, para que a gente pudesse, a partir dela, dizer quais eram os comportamentos, né, os indicadores de comportamentos que a empresa entende como adequado, tá? Então, nós convidamos profissionais de diversos setores aqui do Porto de Santos para que preenchessem um formulário, né? Nós reunimos esse pessoal numa sala de aula, também foi feito de forma online, e essas pessoas eram convidadas a falarem o que elas entendiam que eram bons comportamentos dentro da empresa. Então, elas respondiam assim: eu gosto quando o meu colega de trabalho, por exemplo, né, aqui é um exemplo que nós trazemos, dá exemplo dentro de suas relações na empresa de comportamentos que você presenciou e que aprova. Então, eles falavam assim: eu gosto quando o meu colega de trabalho soluciona de forma rápida os problemas dos clientes.
aqui, pessoal, eles não estão descrevendo necessariamente ainda uma competência. Esse é um trabalho que nós fizemos depois. Mas a partir desses comportamentos que são tidos como positivos pela empresa, a gente tem um norte, vamos dizer assim, para criar, para agrupar essas competências, né? Então, ele dizia aquilo que ele gostava, ele dizia aquilo que não gostava, né? Então, ele dava exemplos de situações e fatos que ele presenciou e que não gostariam que fosse uma realidade dentro da empresa. E, por fim, ele dizia para a gente como que seria o ideal, né? Eu não gosto desse comportamento e penso que o ideal seria, e aí, por exemplo, né, que meu colega de trabalho confraternizasse os resultados obtidos. Pessoal, nós tivemos, assim, uma lista, como eu disse, de mais de 300 indicadores de comportamentos, mas aqui foi muito interessante, porque tivemos, por exemplo, da área operacional, tivemos pessoas participando da guarda portuária, do administrativo, e foi uma composição bem interessante, né? São indicadores que diziam quais são os comportamentos desejados dentro do Porto de Santos. Depois eles foram agrupados e reescritos em competências organizacionais, e foram essas daqui que eu queria mostrar para vocês, né? Então, daquele rol de 300, nós fizemos um refinamento junto com a consultoria, e as competências foram agilidade e eficiência, né? Isso aqui foi definido pela diretoria, tá, pessoal? Então, depois desse refinamento, nós levamos para a diretoria. Daqueles 300, nós transformamos em aproximadamente uns 12, e a diretoria, em conjunto, em reunião, definiu quais eram as competências organizacionais do Porto de Santos. Agilidade e eficiência, né? Então, otimizar o tempo nas reuniões de trabalho, apresentando ideias construtivas e que agreguem valor, ser ativo na comunicação de questões de trabalho entre equipes, superiores e outras áreas, executar suas atividades com qualidade, evitando erros ou retrabalhos, tá? Isso aqui pertence, né, às competências da autoridade portuária, não necessariamente são as competências das empresas nas quais vocês atuam, mas muito possivelmente algumas vão ser comuns, né? Depois tivemos a competência organizacional, compromisso com o resultado, e aí esse inventário comportamental nos permitiu descrever o que é isso, né? Não adianta a gente só olhar para a competência, pessoal, a gente tem que saber descrever o que ela significa, a qual entrega ela está relacionada, né? Só assim realmente você consegue ter uma gestão por competências efetiva, né? E que você consiga aplicar nos seus subprocessos de recursos humanos ou de gestão de pessoas. A questão da ética, né? Executar suas atividades alinhadas aos princípios da administração pública, porque aqui, né, uma empresa pública, talvez ética em outras empresas não apareça dentro do rol de competências organizacionais. A inovação, né, principalmente num segmento de tanta transformação e onde a autoridade portuária faz um papel, de certa forma, de fiscalização e de regulação, e nós temos empresas privadas, né, num ambiente de muita inovação, a gente também tem que ter a inovação como uma competência organizacional. E aí, como exemplo, né, propor mudanças em processos e procedimentos, com criatividade e inovação, persistir até que o objetivo seja atingido, buscando alternativas criativas e superando as dificuldades, ter flexibilidade para se adaptar, né? Essa foi a forma como nós agrupamos, né? E, por fim, a questão do trabalho em equipe, que também foi uma das competências organizacionais priorizadas pela autoridade portuária. Hoje, na autoridade portuária de Santos, esses são os itens que estão previstos nas avaliações de desempenho dos colaboradores, dos empregados do Porto de Santos. Então, cada um desse item compõe a avaliação de desempenho, e os gestores fazem a avaliação, né? O próprio empregado também, o colaborador, faz sua autoavaliação. A gente hoje tem etapas de calibração, né? Então, o superintendente faz uma calibração de todos os setores para que essa avaliação de desempenho fique bem equalizada, vamos dizer assim. E aí, queria, né, fazer uma provocação para vocês, aí, diante disso que vocês viram, né,
quais seriam as competências organizacionais, né, o que vocês pensam, quais são as competências que são importantes dentro da empresa que vocês atuam, né? Fica aí para reflexão, e quem quiser compartilhar aqui no chat, fica à vontade. Eu até gostaria de saber o que vocês pensam em relação a isso, né? Quem conseguiu fazer essa reflexão e pensar em relação a essas competências organizacionais, né? Mas também, como eu disse, nós tivemos, além da definição das competências organizacionais, o levantamento das competências técnicas, né? Então, assim, a gente tem aqui, né, muita demanda de linguagem de programação, né, que são importantes, né? A gente não está tirando a importância das competências técnicas em detrimento às competências organizacionais ou comportamentais. A gente continua atuando sistematicamente no desenvolvimento de competências técnicas. E aí, né, nós temos uma série de competências técnicas, né, Excel, Python, idiomas, né, e por aí vai. Elas são normalmente desenvolvidas por treinamentos, né, processos de treinamentos e cursos formais, né, ou por meios, existem outras metodologias de você desenvolver competências técnicas, que são avaliação de trabalho, né, não sei se o termo que muito usado é job rotation, né, para você conhecer um pouco mais das áreas técnicas, fazer uma rotatividade do trabalho. É claro que, por exemplo, nessa metodologia você vai ter, por ser uma metodologia também de observação, né, muitas das competências comportamentais acabam também surgindo, né, sendo desenvolvidas, mas, né, tradicionalmente busca desenvolver as competências mais técnicas, né. Nós usamos uma escala que ia de 0 a 4, né, sendo 0 não tem conhecimento nenhum, e 4, aquele colaborador ele é um perito ou tem domínio pleno. Essa escala servia tanto para a gente verificar aquilo que é requerido ou desejável e aquilo que, de fato, o empregado ou colaborador tinha, né? Então, foram duas etapas. Primeiro, levantar essas escalas com os gestores, né? Então, por exemplo, para o seu engenheiro, dentro da sua área, qual é o nível de proficiência, né, que ele tem que ter em AutoCAD ou em Excel, né? O engenheiro aqui ele tem que ter minimamente o nível 3, né? Ele não precisa ser um perito, mas ele tem que ter uma capacidade de análise e de avaliação. Qual que é o nível de competência requerida para o seu auxiliar, né, para Excel? O auxiliar aqui usa o Excel diariamente, ele tem que ser, né, ser um perito. São exemplos, tá, pessoal? E por aí vai, né? E depois nós fizemos a identificação do quanto que aqueles colaboradores tinham de fato, e com esse cruzamento surgiu o gap. Tá? Então aqui é um exemplo, né, do que eu falei. Peguei até um exemplo aqui do RH. Uma época utilizava-se o Excel para fazer os ajustes do programa anual de capacitação, colocar todos os cursos lá. E o entendimento aqui é que o gestor precisava ter nível 3 de Excel dentro dessa entrega, né? Dentro dessa entrega, programa anual de capacitação da competência Excel, o gestor precisava ter nível 3, um profissional de nível superior do RH nível 3 e um profissional de nível médio dentro do RH nível 2. Tá? Depois, pessoal, com o cruzamento, né, daquilo que tem que ser, do requerido, com o que de fato foi constatado, como eu disse, a gente teve os gaps, né? Então nós sabíamos quais eram as prioridades de desenvolvimento da empresa, né? Daquele setor e da empresa como um todo. Então, muitas vezes, dependendo do nível de... Perdão, pessoal, deixa eu só desligar aqui. Tocou o meu ramal. Tive que fazer
uma interrupção aqui, perdão. E, então, além do indicador do gap, a gente utilizou a matriz Gucci, né, que é gravidade, urgência e tendência, porque também o nosso orçamento é limitado, né? De nada adianta eu ter os indicadores de gaps, mas eu também não poder dizer que dentro daquele exercício que eu vou ter X mil reais, eu vou ter que priorizar talvez 20%, 30% das necessidades de desenvolvimento. Usar muita criatividade, tentar atender aquelas competências que são mais comuns, né, a diversos setores, e tentar atender aquelas competências que são tidas como as mais importantes, as competências organizacionais principalmente, ou as competências técnicas que são muito sensíveis, né? E aí são elas que vão ter um indicador Gucci mais elevados, né? Eu não trouxe aqui, até para não estender muito a matriz Gucci, mas eu acho que é uma matriz bem interessante para que todos vocês conheçam e procurem saber um pouco mais sobre ela. Tá? Como resultado também, nós tivemos a elaboração de um processo de avaliação de desempenho com base nas competências, como eu disse, né? Então, os colaboradores passaram a ser avaliados por essas competências organizacionais e a avaliação de desempenho aqui resulta na promoção ou não do colaborador, né? E, inclusive, a utilização das competências para outros subprocessos, como eu disse, seleção de pessoal, e sabemos também que determinadas empresas utilizam até remuneração, né? Muitas vezes as metas, mas também algumas utilizam modelo de competências para remunerar. Então, aquelas pessoas que têm necessidade, né, de competências mais complexas e com níveis de proficiência maiores, em organizações que remuneram por competências, elas vão ter provavelmente remunerações maiores, né? Pessoal, essa foi a parte da aplicação, né, de um modelo de gestão por competências dentro do Porto de Santos. E eu gostaria de trazer aqui de uma forma breve também, para não estender tanto, o trabalho que foi feito acadêmico, né, de competências de trabalhadores portuários na operação de carga e descarga no Porto de Santos. Aqui foi um pouco diferente, porque nós não partimos de um levantamento das competências, né? Nós não fizemos um inventário comportamental. Aí nós já pegamos um rol de competências existentes, inclusive que já havia sido aplicado num outro porto, né, no Porto de Corunha, na Espanha, e traçamos um paralelo, né, trouxemos essas competências para avaliar dentro do Porto de Santos como que elas eram requeridas e pontuadas, né? Ô, Caio, deixa eu só te interromper rapidinho. O Claro. Rômulo fez uma pergunta, eu acho que antes de a gente entrar Sim. nessa próxima, ele colocou ali como interagir com as indicações políticas. Seria... Assim, as indicações políticas, né, a gente não tem muito como, dentro de uma esfera pública, a gestão por competências, não vejo muitas vezes como ela pode ser uma ferramenta de coibir, né, mas de interagir. O que acontece é que mesmo os indicados, né, politicamente, vamos dizer assim, também passam por esse processo, tanto de avaliação de desempenho quanto de desenvolvimento, né? Se isso vai determinar que essa pessoa seja promovida ou não, né? Sim, porque a ferramenta roda para todos. Mas se isso eventualmente vai trazer outros tipos de resultados, assim, aí infelizmente a área de recursos humanos, gestão de pessoas ainda não consegue garantir. Mas é uma ferramenta que, se o gestor quiser, inclusive para isso, né, eu vejo que é possível. O que acontece nas estatais e nos órgãos públicos é que existe uma recomendação, por exemplo, do Tribunal de Contas, que se utiliza a gestão por competências, né, e muitas vezes até para isso, para a gente avaliar o desempenho desses profissionais que muitas vezes surgem por indicações políticas. Acho que cabe muito
aos órgãos de governança, né? Por isso que a gente fez questão lá no início de envolver a área de governança, né? Muito disso é pelo viés político que existe dentro de uma empresa pública, né? Mas é isso, é sempre muito difícil, né? A gente sabe, as indicações nem sempre seguem critérios rigorosos de caráter técnico, né? Mas a partir desses indicadores você tem ali tendências de desenvolvimento, tendências de, né, pessoas que vão ser promovidas e pessoas que não serão promovidas, né? Então tá certo. Obrigada. Se mais alguém tiver perguntas, tá? Que não quiser... Opa, pode falar, Jorge. Opa, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Jorge. Sim. Legal. Então, dentro dessa minha pergunta até, quer dizer, dentro não, por assim, extensão da assim, a pergunta do Rômulo, né? Em empresas públicas, né, que tendem às indicações políticas, nem tem muito o que assim dizer, porque a gente sabe que isso aí vai ser um balaio de gato, né? Assim, a verdade coloca por assim terra a maioria dos assim trabalhos voltados para a questão de assim gestão por assim e competência. Eu já trabalhei em assim empresas neopúblicas, sendo que a maior parte foi empresa assim, privada, mas eu já senti o gosto disso aí, né? Mas aí, na empresa particular, nas empresas que não são neopúblicas, como é que vocês veem as interferências das questões de também preferências? Porque nem sempre quando você faz uma avaliação 360 graus, você vai colher impressões, avaliações assim, subordinados, pares e chefes, tá? A gerência, a diretoria, enfim. Mas quando você não usa essa, você usa alguma outra, onde o que conta mais são as avaliações dos superiores, essa gestão também ela fica um pouco minada. Como é que vocês conseguem detectar isso e assim eu destravar um pouco isso? Não sei se eu fui claro, né? É isso. Obrigado. Aqui no nosso caso, Jorge, obrigado aí pela participação, né? Contribuição. A nossa avaliação ela é feita primeiro uma autoavaliação, depois uma avaliação do líder, né, imediato. Para quem é gestor, além da avaliação do líder imediato, também desse gestor, tem a avaliação dos colaboradores subordinados, né? De pares nós ainda não temos, mas nós temos um processo de calibração. Então, o RH, ele, num processo de dar assistência, né, ele, junto com o nível de superintendência, nós utilizamos um sistema, né, que é o SAP, um modo chamado SuccessFactors. Ele faz uma calibração, né, ele pega todos aqueles colaboradores daquela superintendência e nós temos alguns quadrantes, né, de desempenho, ótimo, bom, e vão tentando tornar o processo mais justo possível, né, vamos dizer assim, avaliando entre as áreas, né. Então, para que dentro de um setor você não tenha a influência de também um líder que seja muito bonzinho, vamos chamar assim, que é algo que acontece muitas vezes nos órgãos públicos, nas empresas públicas, porque hoje esse líder é líder, mas amanhã ele pode não estar numa função ou num cargo e ele volta para a equipe, então muitas vezes é uma cultura que beneficia esse tipo de comportamento, né? Você precisa de uma esfera maior, vamos dizer assim, né, na hierarquia para nivelar isso daí e você evitar distorções nesse processo. Mas, como você bem disse, né, não é simples, não é fácil, né? E até que o Rômulo complementou aqui, que trabalhou por mais de 30 anos em empresa pública e que o engenheiro filho do dono é considerado igual ao engenheiro que não é parente do dono, na empresa privada, né? Talvez ele queira dizer que na empresa pública isso é diferente. O que eu acho é isso, né? A gente precisa realmente de uma... Acho que os setores que são responsáveis, né, por gestão de pessoas, por governança, eles têm um trabalho árduo, mas a gente precisa que as nossas instituições cada vez mais também se aprimorem, né, as que fazem controle, fiscalização, para que realmente você possa ter, né, resultados e ações efetivas para coibir isso, e que realmente uma meritocracia, né, vamos assim dizer,
seja algo que passe a valer nessas instituições, né? Acho que o concurso público, existem questionamentos, né, mas não deixa de ser uma forma mais isonômica, né, vamos dizer assim, para que você tenha a participação e a oportunidade para que as pessoas atuem na empresa pública. E cada vez menos eu acho que a gente tem que ter liberdade para indicações políticas, porque isso comprovadamente não faz bem para nenhuma instituição. Eu acho que só para complementar, no caso da empresa privada, a empresa que opta, né, por trazer uma gestão de competências para dentro da empresa, ela a gente já vê que ela tem um outro olhar, né, para a empresa. Então, ela já não vai ter esse tratamento diferenciado entre as pessoas, né, ela já vai buscar ter um tratamento mais igualitário, né, então ela já vai ter todo um outro viés, né, já vai ter todo uma outra avaliação, então não vai ter tanto um peso diferente, né, entre a avaliação das pessoas e tentar fazer, né, beneficiar um ou outro. Eu acho que na empresa privada, tu tem como tu optar, se tu quer trazer uma gestão, né, por competências, fazer uma gestão de pessoas efetiva, né, ou optar por ainda ter muitas empresas trabalhando com o próprio RH mesmo, né, e não trazer ferramentas de gestão por competências, de gestão de pessoas por competências. Então, eu acho que se a empresa opta por, né, modernizar, trazer novas ferramentas, eu acho que ela já tem uma outra visão e não vai levar mais para esse lado, né? Então, eu acho que na empresa privada, tu consegue diferenciar um pouco da empresa pública que a gente, né, espera que não seja dessa forma, né? Mas que muitas vezes, realmente, com as indicações políticas, às vezes a gestão de pessoas ali, ela até tenta, mas, né, faz o que pode, mas muitas vezes tem aquela... Não é fácil trazer, né? Você trazer um processo como esse, que trabalha questões técnicas, que faz uma avaliação criteriosa sobre níveis requeridos e níveis atuais de proficiência, e de repente... Quanto tempo vocês levaram aí para fazer? Foi um trabalho de aproximadamente 1 ano, né? Nós começamos a implementação num ano, a estruturação num ano, no ano seguinte nós já estávamos implementando. Não é um trabalho rápido, porque essa etapa de você trazer as pessoas para fazer o inventário comportamental, e principalmente o refinamento disso, criar um entendimento do que é competência, não é fácil, e até porque as metodologias, né, as referências, muitas vezes também, elas trazem conceitos um pouco diferentes, assim. É comum, né, nós temos uma série de referências. Precisa mudar a cultura, né, organizacional, né, as pessoas precisam entender, né, o porquê que você está fazendo isso. E a empresa precisa criar um entendimento do que é competência, né, para ela, assim. Quais são as vantagens, por que trabalhar por competência, por que eu não continuo trabalhando com o meu levantamento de necessidade de treinamento, chego no gestor e, de uma forma objetiva, eu falo, né, e aí, o que teu pessoal vai precisar esse ano para se desenvolver, né? É porque o levantamento das competências traz uma análise mais criteriosa, né? Ele pensa a organização como um todo. Se a gente tiver que trabalhar diversas competências técnicas de todos os colaboradores, a gente vai continuar desenvolvendo essas pessoas tecnicamente e nós não vamos ter o ganho, né, de desenvolvimento de competências organizacionais que você muito bem mostrou naquele slide, né, o saber conviver e também o saber fazer, né, porque a competência técnica não necessariamente é você conhecer, não significa que você sabe fazer, né? Sabe fazer. Vocês conhecem, provavelmente, nas instituições que trabalham, pessoas que fazem 40, 50 cursos por ano, mas não aplicam esses cursos e acabam não sendo especialistas em nada, enquanto outras pessoas buscam um desenvolvimento mais complexo
E nem sempre está na formação tradicional, né? Mas uma combinação da formação tradicional com a busca por visitas técnicas, pela leitura de manuais, pela conversa, e efetivamente conseguem desenvolver aspectos diferentes, técnicos, comportamentais, organizacionais. Tem mais uma pergunta, né? Muitos líderes... Lugero, né? Lugero. Muitos líderes têm dificuldades para trabalhar com gestão por competências, porque não é simples. Muitos deles não tiveram treinamentos para lidar com isso, sem dúvidas, né? Uma das etapas que nós colocamos ali de sensibilização dos gestores levou um tempo. Nós fizemos algumas orientações e todas as entrevistas, né, elas eram antecedidas por vamos dizer assim, como se fosse um processo de sala de aula invertido, né? A gente mandava material antes, pedir para que eles fizessem uma análise, a gente encaminhava os desenvolvimentos feitos, né, os treinamentos feitos anteriormente pelo setor para que ele refletisse, né? Então, sem dúvidas, assim, ele não é simples. O mais simples é você pensar no que você vai fazer de curso de treinamento, do que você realmente fazer uma análise criteriosa do que traz valor para a empresa, né? E a competência, a gestão por competências é isso, né? É refletir sobre quais são as entregas necessárias, as capacidades, as habilidades necessárias para fazerem aquelas entregas que geram valor à empresa. Eu vou dar sequência aqui, então, a parte do trabalho que nós fizemos, né, em nível acadêmico do mestrado, mas que teve bastante interação com as áreas operacionais, né? Principalmente estivadores, trabalhadores de armazéns, né, da capatazia, do cais aqui, do Porto de Santos. O porto, assim como a indústria, né, diversos outros segmentos passaram e vem passando, né, por um processo de mudança muito grande, de transformação, né, dos processos, né, de trabalho. Então, antigamente, nós tínhamos muito trabalho braçal no porto e, devagarinho, as automações, né, a melhoria dos processos a partir da tecnologia começaram a mudar essa realidade, né. A gente tem aí como marco, né, a utilização de guindastes no ambiente portuário, né, os grabes, que fez que você ampliasse a capacidade de carregar, né, o granel sólido, de tirar aquelas sacas de 50, 60 quilos, e os grabes de 2, 3 toneladas, colocarem isso dentro do navio ou dentro de um funil de uma forma muito mais rápida. A própria globalização da economia e as inovações tecnológicas também aceleraram esse processo, né? Como eu disse, aumento da mecanização, da automatização, tanto no porto quanto nas indústrias. Porto mais integrado à cadeia de suprimento global, né? E muito vem se falando, acho que agora até em 5.0, né? Mas de fato, essas mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial, né? Agora a quarta revolução, trouxe um conceito de smart ports, né? A gente já tem aqui no Porto de Santos, não sei se todos conhecem a nossa realidade, mas nós já temos, por exemplo, operações remotas, né? Nós já temos operadores hoje trabalhando em salas climatizadas, em escritório, né? Operando, por exemplo, um RTG, né? Que é um grande pórtico que faz a movimentação dos contêineres dentro de um pátio, né? Isso não é uma realidade mais da Europa ou da China, já é uma realidade do Brasil. Como que a gente pensa, né? Como desenvolver as competências nesse novo cenário, né? Nessas mudanças que são tão abruptas, né? Antes disso, eu queria falar sobre um dado da McKinsey, né? Uma grande revista que publica artigos excelentes, sobretudo os voltados a desenvolvimento, produtividade, economia, né? Que avaliou que a automação ela poderia acrescentar o crescimento da produtividade global de 0,8 a 1,4, né? O que é interessante? A gente sempre vê a automação como algo que vai acabar, né, diminuir a quantidade de trabalhos, né? É claro que a gente sabe que isso de fato existe, mas sob o ponto de vista da produtividade, a automação ela traz uma ampliação. Então, aqui o estudo apontou de 0,8 para quase 1,5, né? Mas é claro que uma implementação de automatização sempre vai
depender de custo de desenvolvimento, de dinamismo daquele mercado, né? Uma coisa é você falar em necessidade de automatização em determinados países onde você já tem uma população mais envelhecida, onde os jovens não estão olhando para um determinado segmento. Outra coisa é você falar numa realidade brasileira, onde os jovens ainda buscam por oportunidades no trabalho portuário, a gente também não tem um nível de formação tão alto, né, para que as pessoas só pensem em trabalhos mais especializados, né, então o trabalho portuário, muitas vezes, certas ocupações ainda nós temos disponibilidade de mão de obra, né, questões de aceitação regulatória e social, né, os benefícios econômicos dessa automatização e também a viabilidade técnica de você automatizar. Nem todos, trazendo isso para a nossa realidade portuária, nem todos os layouts de terminais favorecem a automatização, né? E muitas vezes você utilizar um modelo híbrido, né, um semi-automatizado, muitas vezes você tem muitas variáveis e não consegue colocar todas essas variáveis para conviverem no mesmo espaço. O Fórum Econômico Mundial, num estudo de 2018, trouxe que o mundo do trabalho atual, né, nesse aspecto do trabalho atual, formuladores de políticas, educadores, sindicatos e trabalhadores individuais têm muito a ganhar com a compreensão mais profunda desse novo mercado, desde que eles se unam, né, e que se preparem para essas mudanças em andamento. Então, dentro da minha pesquisa, eu fui buscar conversar com todos eles, né, com formuladores de políticas, educadores, sindicatos, mas também com os trabalhadores. Tá? As principais competências dentro do setor de logística e transporte no Brasil, também nesse estudo, num estudo feito pelo Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial, trazia principalmente pensamento analítico, inovação, criatividade e originalidade, iniciativa, aprendizagem ativa, projeto e programação de tecnologia, raciocínio lógico e resolução de problemas. Tá? Isso aqui é um caminho, né? E aí precisa que as instituições de ensino se apropriem disso e de uma forma transversal coloquem isso no seu programa de desenvolvimento, né? É isso que a gente fala, desenvolver competências técnicas, mas sempre colocando competências comportamentais para serem trabalhadas de forma transversais. É importante a gente relembrar também, né, o conceito de capital humano e quanto que isso passou a ganhar importância dentro das empresas e não é algo tão recente, né? Na década de 60, esses autores, Schultz e Becker, já começaram a fazer uma avaliação, né? Poxa, investir em tecnologia, investir em automação, investir em processos é importante. Mas, de fato, né, a capacidade produtiva dos seres humanos é aquela que supera todas as outras formas de riqueza e que o investimento em educação, feito pela organização, vai dar um retorno, né? Então, foi um marco importante a década de 60 para que a gente tivesse uma evolução, né, e um entendimento da importância do capital humano dentro das empresas, e a partir disso ele passou a ser avaliado, né? E dos anos 2000 em diante, esse conceito vem se aproximando cada vez mais, né, o conceito de capital humano, ao de competências, né? Que são os processos relativos à formação, educação e outras iniciativas profissionais, né? A literatura traz também um outro conceito como estoque de habilidades, conhecimentos e experiências dos funcionários, né? Então, esse conceito de capital humano mais moderno, dos anos 2000 para cá, está muito mais relacionado ao desenvolvimento de competências. Tá? Isso aqui é mais uma fundamentação teórica que eu quis trazer para vocês sobre essa relação de capital humano e competências. O que nós utilizamos, né, como conceito, e aí que eu disse, você tem uma série de referências, de perspectivas, né, algumas são tradicionais, como a perspectiva norte-americana, que traz ênfase mais aos atributos pessoais, né, mas tem também a francesa, que está mais relacionada ao desempenho entregue e ao contexto, né, mas daí surge a perspectiva integradora, que é aquela que a gente traz para o nosso projeto, que é um misto, né, atributos pessoais e desempenho entregue e contexto, né? Principalmente esse autor Gonce, né, de 1999, tem um trabalho muito bacana sobre essas competências de perspectiva integradora. Depois eu posso
né, passar para vocês também a apresentação e as referências para quem quiser se aprofundar mais ainda no tema, né. Eu utilizei o termo competências genéricas, que é o tipo de competências mais relacionadas às competências organizacionais, né. Como eu disse, a literatura não pacificou, vamos dizer assim, né. Você tem uma série de termos utilizados no nosso trabalho, até porque nós utilizamos um comparativo com o Porto da Corunha, nós utilizamos esse termo de competências genéricas. Como eu disse, é aquela que dá ao profissional uma capacidade maior de empregabilidade, né, até por conta da transversalidade, né, ela está presente em diversas ocupações, né, por exemplo, você tem desenvolvido, né, uma capacidade de raciocínio lógico, de pensamento analítico, de criatividade, sem dúvidas isso aumenta mais o seu potencial de empregabilidade, né. Ela combina capacidades cognitivas e práticas, tem características individuais para atividades de diferentes profissões, né? Seja engenheiro, seja arquiteto, seja administrador, algumas competências, né, precisam estar presentes em todas as ocupações. E conhecimentos, motivações, valores, atitudes e emoções também estão relacionadas a essas competências, né? E como a professora Cristine trouxe no início, não basta você saber, né, repito aqui o que foi dito, tem que saber aplicar, saber conviver, né, então essas competências comportamentais ou genéricas, elas são importantes, né, chamar a atenção para elas é importante, porque realmente a gente tem uma necessidade muito grande de desenvolver pessoas nesse tipo de competência. Essas competências que eu utilizei no trabalho, elas também se dividem em instrumentais, né, relacionadas a capacidades cognitivas, e aí tem alguns exemplos, né. Capacidade de análise, síntese, resoluções de problemas, tomadas de decisões. As interpessoais, né, que é como você trabalha em equipe, como você se relaciona, né, com as outras pessoas, o seu compromisso ético em relação às pessoas que você trabalha. As sistêmicas, né, que estão relacionadas a todos os sistemas. Então, como a sua capacidade de aplicar os conhecimentos à prática, sua capacidade de aprender, a sua preocupação por qualidade e melhoria, motivação para o trabalho, né? Essas foram as competências que nós trouxemos para serem avaliadas pelos trabalhadores portuários. E aí, só fazendo, né, um parênteses aqui com relação à atividade portuária, né? No Brasil, a operação de embarque e desembarque é privada. Então, nós conversamos com trabalhadores, alguns que a gente tem aqui no OGMO, né, que é o pool, vamos dizer assim, trabalhadores que são chamados para as escalas quando o terminal precisa complementar, né, a sua capacidade, né, ele vai chegar um navio ou o caminhão e você precisa complementar com o OGMO, né, que é o órgão gestor da mão de obra. Esse trabalhador, ele é dividido em algumas categorias que eu vou trazer aqui para vocês, mas nós também falamos com trabalhadores dos terminais, né, muitas vezes também estivadores, trabalhadores de capatazia, mais vinculados a um CNPJ, uma empresa. Existe a figura também de operadores portuários, né, que são operadores cadastrados pela administração portuária, que é a autoridade portuária. Então, esse é o nosso universo de estudo, né, são os trabalhadores desse ambiente que nós fizemos entrevistas ao longo de um ano. As funções que estão previstas na lei dos portos, de fato, assim, trabalhadores portuários são estivadores, trabalhadores da capatazia, conferentes, vigias, trabalhadores do bloco e consertadores. E existem uma série de outras funções que são atividades correlatas, né, à portuária, mas de fato, para fins legais, não são categorias de trabalhadores portuários. Então, a gente buscou conversar com e entrevistar os trabalhadores previstos, né, nessa lei 12.815, que de fato se enquadram como trabalhadores portuários. São trabalhadores, a maioria operacionais, né, que estão ali no chão de fábrica, no dia a dia, na operação de embarque e desembarque de cargas. É um universo de aproximadamente 50 mil trabalhadores, segundo um levantamento feito pelo Diese em 2015, e como eu disse,
estão aí dentro do órgão, dentro das operações de terminais, mas como nós também conversamos com os formuladores de políticas, nós entrevistamos alguns profissionais da autoridade portuária e também das empresas, né? Então, como nós trouxemos aqui, né, fizemos um paralelo aí do mundo do trabalho atual, que exige uma série de competências, o trabalho portuário também não fica fora disso, né, existem transformações acontecendo que precisam ser desenvolvidas, né, o modelo de capital humano cada vez mais se aproximando do conceito de competências, isso faz com que exista uma exigência de novas competências, né. Então, a pesquisa seguiu todo o rigor aí metodológico de uma pesquisa científica, né, com objetivos, métodos e resultados de discussão. E como objetivo a gente pretendeu, a gente buscou fazer a valoração dessas competências genéricas que são pertinentes ao trabalho portuário, feitas pelos sindicatos, trabalhadores, empresas e instituições do ensino portuário, né? Sempre pensando nas competências necessárias para a operação portuária, para os trabalhadores da operação portuária, estiva, capatazia, bloco e por aí vai, né? Aquelas 6 que nós trouxemos a definição anteriormente. Como objetivo específico, verificar e comparar, né? Também como que cada grupo ali avalia, né? Que os trabalhadores, como eles valoram suas próprias competências, como os sindicatos valoram as competências necessárias para os trabalhadores e como que as empresas e as instituições partícipes do treinamento também valoram essas mesmas competências para esse grupo de trabalhadores. Nós utilizamos um método de desenho quantitativo, lógico, né? Usamos estatística para fazer a interpretação de dados e a pesquisa passou por todos os critérios, né, de comissão de ética, né, sempre quando você vai fazer qualquer tipo de entrevista com seres humanos, você tem que passar essa pesquisa por um comitê de ética em pesquisa. Esses são os participantes, utilizamos um rol de competências já utilizado no Observatório Operacional da Corunha, na Espanha, que traziam na verdade traziam originalmente 19 competências, mas nós acrescentamos mais 3, com base num outro trabalho feito na Europa, que é o projeto Turing. Nós achamos interessante trazer isso para avaliar aqui no Brasil também. Eu vou mostrar quais são essas outras 3, com uma escala do tipo Likert, que ia de 1 a 7, sendo 1 o menor, né, e 7 o maior, né, o maior nível de competência, de importância daquela competência. Essas foram as competências comportamentais ou genéricas, né, como preferirem, que nós avaliamos os trabalhadores, e ali a graduação, né, de 1 a 7. Então, conhecimentos básicos da profissão, capacidade de comunicação. As 3 que nós acrescentamos foram as últimas 3, né, comunicar-se em outro idioma, porque por ser um segmento portuário, existe, né, normalmente uma interação com tripulantes, com pessoas que estão vindo a negócios, com passageiros. Utilizar tecnologias, né, para a gente sentir, será que realmente esses trabalhadores também entendem que a tecnologia está mudando e que ele precisa desenvolver essas competências? E a outra foi um compromisso com a conservação do meio ambiente, né, dentro desse conceito de sustentabilidade, ESG, era algo que a gente também queria medir e ver qual que seria o resultado disso, qual que seria o entendimento dos trabalhadores, dos sindicatos com relação a essa necessidade que os profissionais precisam ter. Utilizamos a análise descritiva e inferencial. Não vou me alongar muito na parte metodológica, porque eu acho que o mais importante são os resultados, né? E aí, para fechar, né? Nós tivemos 250 participantes, a maioria no presencial, embora boa parte da coleta disso, essas entrevistas tenham ocorrido na pandemia, né? Mas o Porto, assim como outros segmentos, o Porto acabou não parando, né? Os trabalhadores portuários, pessoal, eles entenderam que a competência mais importante é responsabilidade no trabalho, seguido por capacidade de trabalhar em equipe,
compromisso com a conservação do meio ambiente e capacidade de aplicar os conhecimentos à prática. As menos valoradas, aqueles que eles entenderam que era menos importante, era habilidade de gestão da informação, capacidade de análise e síntese. E aí, né, para a gente foi até uma surpresa, porque habilidade para utilizar tecnologias computacionais e capacidade de comunicar-se em outro idioma, que foram aquelas que nós acrescentamos justamente por entender que poderia até fazer mais sentido para os trabalhadores, foram aquelas menos valoradas por eles, né? Existem algumas reflexões e teorias sobre isso, né? Entre elas é assim, imagina você entrevistar uma pessoa que está trabalhando há 30 anos e que não precisou utilizar computadores ou não precisou se comunicar em outro idioma e, de certa forma, conseguiu entregar o trabalho dele, né? A gente que está de fora fala, né? Pô, o trabalhador portuário tem que saber falar inglês, né? Ele tem que saber utilizar uma ferramenta tecnológica, né? Mas, de fato, assim, muitas vezes ele foi desenvolvendo ao longo da carreira dele e acabou suprindo essa carência de alguma forma e observa também dessa forma, né? Mas nem sempre é o que as empresas observam, as pessoas ligadas às instituições de ensino. Dentro do grupo de profissionais das empresas, entrevistamos 24 pessoas, sendo 13 homens e 11 mulheres, na média de 40 anos e com tempo de atuação de quase 9 anos no ambiente portuário. Os resultados foram compromisso ético, novamente, né? Acho que, só retornar aqui, que eu acho que... Ah, não, perdão. Os trabalhadores, principal foi responsabilidade no trabalho. Para os profissionais das empresas e das instituições partícipes do ensino, compromisso ético, seguido por responsabilidade no trabalho, ter conhecimentos básicos da profissão em terceiro, e as que foram menos valoradas foram habilidade para utilizar tecnologias computacionais, novamente aparecendo, né? Capacidade de análise e síntese e capacidade de comunicar-se em outro idioma, novamente em último lugar, né? Aquilo que a gente imaginava que seria bem avaliado, acabou não sendo bem avaliado, inclusive pelas pessoas entrevistadas nas empresas e nas instituições de ensino partícipes. E dos dirigentes sindicais, que foi a nossa menor amostra, com 14 pessoas, né, todas elas homens, com 33 anos de tempo de média, né, de atividade portuária, nos trouxe aí indicadores de que, em primeiro lugar, capacidade de trabalhar em equipe, responsabilidade no trabalho, e depois capacidade de adaptação a situações novas, né? E mais uma vez, em último lugar, apareceu a capacidade de comunicar-se em outro idioma. Aqui é um gráfico, né, de como que isso, nós temos embaixo aqui as competências e aqui as valorações. Essa cor azul, né, o que está representado pelo azul, são as empresas, esse marronzinho ou laranja, trabalhadores, e o preto, os sindicatos, né? Aqui demonstra para a gente o quão uniforme ou não, né, é essa tendência trazida pelo gráfico. Aqui a gente pode ver um pouco mais a distribuição disso, né? O verdinho são as competências e os quadradinhos vermelhos são os grupos, né? E aí é possível a gente verificar o quão distante é, né, o entendimento dessas instituições, né, que lá atrás nós mostramos até o trabalho do Fórum Econômico Mundial, o quanto que é importante que eles estejam pensando, né, na formulação de capacitações, melhorando o ensino para que a gente cada vez mais não deixe à margem, né, do desenvolvimento as pessoas, né, para que a gente traga as pessoas, os profissionais, para a ampliação da empregabilidade e, consequentemente, também da produtividade, que as pessoas continuem no mundo do trabalho garantindo, né, a sua capacidade de estar empregadas. A gente pode ver aqui embaixo, né, o grupo dos sindicatos, aqui na esquerda o grupo das empresas, e um pouco mais centralizado o grupo de trabalhadores, que também acabou sendo uma amostra maior. E como eu disse, né, os trabalhadores avaliaram competência, responsabilidade no trabalho como a principal, e foi o que teve a maior relação na pontuação das competências, com menor variação entre uma e outra. Talvez, né, o tamanho da amostra fale um pouco sobre isso, mas outras questões mais, né, que vocês também podem me ajudar aí a refletir. Para as empresas, o compromisso ético, né, acho que faz total sentido as pessoas
na empresa pensarem isso, né, em relação aos trabalhadores, mais da área operacional. Interessante que isso está alinhado com estudos realizados na América do Sul, né, com relação ao que as empresas avaliaram, né, de como, desse rol de competências como as mais importantes. E o sindicato também trouxe como maior, com competência mais valorada, a capacidade de trabalhar em equipe e responsabilidade no trabalho, e apresentou, a gente viu ali no gráfico, que foi realmente o grupo que apresentou respostas mais distantes, né? E na parte de discussão, pessoal, o que isso mostrou para a gente, né? Que há realmente um descompasso, né, nessa compreensão da importância das competências profissionais por parte dos 3 segmentos de participantes, né? E que é necessário que eles contribuam para a melhoria do capital humano e empregabilidade das pessoas, sobretudo nos portos e no Porto de Santos, né? Então é importante que essas instituições, né, o que nós levamos desse trabalho, cada vez mais se aproximassem, né, foi um dos apontamentos para que a gente tivesse um entendimento realmente de quais são as competências necessárias para a gente trabalhar nesse ambiente operacional portuário. Mas acho que o mais importante, né, do que apresentar esse resultado é mostrar para vocês métodos, né, de avaliações de competências, referências que falam sobre competências, né, e eu espero que tenha aí despertado em vocês um interesse pelo assunto, ou que a gente, né, futuramente possa discutir com mais propriedade sobre isso. Agradeço a todos vocês pela atenção e me coloco à disposição para a gente continuar a discussão, se é que temos tempo, né, professora? Obrigada, Caio. Temos um tempinho, sim. Não sei se alguém tem perguntas, alguém tem alguma dúvida. O pessoal gostou bastante. Foi muito interessante tu trazer, né? São 2 experiências distintas, né? São 2 formas distintas de ver as competências, né? E eu acho que enriquece bastante, porque a gente vê a teoria e é sempre bom trazer, né, a prática. Eu gosto sempre de trazer a prática para dentro da sala de aula, para a gente poder entender, né? Eu acho que a prática é onde a gente consegue ver realmente como acontece, né? Então, muito obrigada mais uma vez, e queria ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. O Alexandre. O Alexandre. Aí eu fui ler ali e falei, o Alexandre. Eu estava aqui fazendo uma reflexão, né, trazendo um pouco para o contexto aqui de saúde e segurança do trabalho. Nas disciplinas anteriores, a gente estava discutindo muito, né, saúde mental, o quanto o colaborador ele pode ser mais produtivo num ambiente mais amigável de trabalho. E quando a gente vê esse estudo de competências, faz muito mais sentido, né? Uma pessoa que está encaixada no seu papel, que tem aquela vocação para exercer aquela atividade, assim, em contextos, né, onde você tem uma indústria pesada, por exemplo, em que a pessoa já parte de um princípio em que a própria atividade já leva a um estresse. E acredito que você fazer essa gestão, né, do recurso humano através das competências tenha um enfoque até de segurança, né, porque a pessoa está ali mais focada, está exercendo aquela atividade de acordo com aquilo que é a própria vocação dela. Foi um cruzamento de pensamentos que eu trouxe aqui para o nosso ambiente, né? Sem dúvidas, né, Alexandre? Dentro de uma área de segurança, de saúde ocupacional, segurança do trabalho, provavelmente as competências, né, mais valoradas, vamos dizer assim, são realmente aquelas que vão ser diferentes de outras áreas, quando a gente pensa em agregar valor para a organização, né, e vão estar muito mais relacionadas aos aspectos daquele setor de saúde, segurança, que é uma área que, sem dúvidas, você vai ter um misto bem importante, né, de competências técnicas. Tem
é muito normativo, né? Muita regulação, né? Normas de segurança do trabalho, NRs, né? Mas tem todo também um aspecto comportamental importante, né? Você trabalha com sensibilização, tem toda uma parte de trabalho em equipe, né? Você faz uma série de programas de conscientização, né? Semanas de prevenção de acidentes, DDS, né? Diálogos sobre segurança. Ali tem uma combinação bem interessante de competências técnicas e comportamentais, né? Eu acho que quando a gente fala também, né, da própria saúde mental, né, quando a gente quando as competências elas estão bem desenvolvidas, né, quando os colaboradores estão bem encaixados dentro da sua função, com as competências bem desenvolvidas, eu acho que ele consegue trabalhar, né, melhor, tá com a sua saúde mental, ela mais, como é que a gente pode falar, ela mais, não vai estar tão comprometida, né? Porque a gente sabe que o trabalho hoje em dia compromete muito, né, a saúde mental do colaborador, então eu acho que quando as competências elas estão bem desenvolvidas, ele vai estar mais bem, bem alinhado, né, com o trabalho. Sem dúvidas, é o que a gente falou, né, no início, assim, você trabalhar com as competências, né, são indicadores necessários para a área de recursos humanos, mas também para o gestor de pessoas, né, para que você, dentro dos seus processos, né, seleção, avaliação de desempenho, treinamento, você priorize aquilo que realmente é importante, né, para o setor, mas principalmente para a empresa, né? Quais são as entregas que você tem e para você entregar, né? Então a gente citou aqui o caso de uma área de recursos humanos que precisa entregar um programa de capacitação, né? Aquilo é uma entrega importante. Quais são os conhecimentos necessários, quais são as habilidades necessárias, né? Quais são os comportamentos, as atitudes necessárias. Quando você começa a dividir isso, né, você consegue pensar, por exemplo, na parte de desenvolvimento, em temas de desenvolvimento, né, que são importantes para você fazer aquilo, e não fica tão solto, né? Você não fica com o LNT, o levantamento de necessidade de treinamento, que era algo que a gente utilizava muito lá atrás, continua sendo importante, mas aí penso que principalmente para as competências técnicas, né? E aí você passa a trabalhar as competências organizacionais e comportamentais de uma forma mais criteriosa, né? E assim, nem tudo, como eu disse, é treinamento, né? A gente fez aí você tem uma possibilidade de fazer o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, de uma forma também mais criteriosa, né? Então, assim, poxa, você não foi bem avaliado na tua avaliação de desempenho na questão de agilidade e eficiência. O que é a competência organizacional, agilidade e eficiência? Aí você entregar um resultado bom dentro de um tempo bom, né? Como que você pode melhorar isso? Eu posso, de repente, tem uma pessoa que é uma referência, né? Vamos fazer uma mentoria, né? Vamos melhorar a nossa organização no trabalho a partir de alguém que seja uma referência. Vamos buscar uma capacitação, um desenvolvimento. Tem um manual técnico, um livro que fala bem sobre isso. Isso passou a entrar no nosso plano de desenvolvimento individual. Nem tudo passou a ser treinamento. Então, você otimizou melhor o seu recurso de desenvolvimento, ampliou as possibilidades de você trabalhar competências de outras formas, né? Muitas vezes você assistir um filme ou ler um livro vai te dar mais resultado do que você fazer um curso, né? Essa não é uma regra, né? Mas dependendo do que você precisa trabalhar, sim, né? Como é que você vai desenvolver a sua iniciativa, né? Se você fizer um curso, vai melhorar isso, né? Então, nem sempre, muito provavelmente não, né? Embora existam bons treinamentos, bons cursos, né? Você mudar comportamento, né? Especialistas falam, né? Eu não gosto de cravar muito, tem especialista que fala em semanas, em dias, né? Eu acho que isso é muito individual, né? Mas é um exercício diferente de você trabalhar uma competência técnica. Capaz de você fazer um curso básico de Excel,
em uma semana você conseguir trabalhar com Excel. Mas você desenvolver iniciativa, criatividade, capacidade de resolver problemas, isso é muito mais longo, né? Que deveria, claro, né, isso tem que ser, né, competência desenvolvida desde o ensino básico, né? Essas competências que a gente fala, né, para o mundo do trabalho, qual é o momento da gente trabalhar isso dentro da educação formal? Senão você traz para a educação corporativa um peso muito grande, né? E eu fiquei um bom tempo no RH, assim, às vezes você precisava desenvolver o colaborador em determinada competência, mas existiam coisas anteriores ali que não foram trabalhadas, né? Acho que isso é um problema do Brasil no geral, né? Da gente ter que retomar, muitas vezes, conceitos básicos que deviam ter sido desenvolvidos lá na educação fundamental, até antes, né? Principalmente na educação infantil, onde você começa, né, a trabalhar os tipos de inteligências, né? E isso vai evoluindo pela formação do ensino fundamental, ensino médio, para que quando chegue na educação corporativa você possa cada vez mais se desenvolver para o trabalho, né? Jorge? Tá no mudo. Opa, obrigado. Aproveitando, né, o pessoal que assim trabalha aí com assim, a massa trabalhadora, envolve também empresas e sindicatos, até alguns organismos e governamentais, aonde é que vocês encontram, né, no caso a Cristine, o Caio, no seu trabalho dele, onde é que assim encontraram e encontram maiores dificuldades para, estabelecer a comunicação e dois, fazerem as pesquisas, né, porque assim, na nossa área, inclusive a segurança do trabalho, hoje, cada vez mais, nós assim, devemos, né, procurar envolver assim os trabalhadores, no caso específico, né? Você vai fazer uma assim, a análise ergonômica e você tem que assim ouvir o trabalhador, né? Você vai fazer algum outro tipo de assim trabalho sobre assim risco, você tem que ouvir o trabalhador para saber o quanto que está aquela percepção de assim o risco dele, das assim atividades, ambientes, etc. E é bem dificultoso às vezes, primeiro porque as assim, empresas não querem ouvir muito, né? A maioria delas, não são todas. Segundo, os próprios assim, trabalhadores acham que é mais alguma coisa que essa empresa está, né, inventando ali, né? E, então, isso também passa por todos os estudos aí. Um dos slides que o Caio mostrou, a gente vê a diferença de assim opiniões aí, né, entendimentos entre o que é empresa e trabalhador, o que é até uma neoclássica relação de capital para assim, trabalho, mas é até sofrível, se não risível, quando a gente vê a diferença de assim, opinião e entendimento que tem o sindicato e assim, os trabalhadores, né? O que é, ou seja, é bem difícil a gente criar e construir alguma coisa duradoura, sólida e produtiva, em que todos assim cresçam aí, né? Através de assim pessoas, seja as pessoas nos seus diversos organismos e assim órgãos. Como é que vocês veem isso? Como é que foi o trabalho aí, Kai, em relação a isso? É sempre difícil realmente envolvê-los, né? É, claro que muitas vezes quando você fala de trabalhadores que estão mais até na operação, né, um pouco mais distantes da tomada de decisão, isso vai ficando ainda mais difícil porque aumenta o nível de desconfiança do trabalho, né? É o que você muito bem falou, Jorge. Isso aí é mais uma do RH ou da gestão para ver o que a gente está pensando, depois demitir. Trabalhar com pesquisa de clima também não é nada fácil, né? Nós já tivemos algumas experiências. E aí, assim, né? Mas, por outro lado, você precisa de amostras representativas, né? Não posso também só falar com o pessoal do escritório. Meu resultado vai ser muito diferente se eu não falar com o pessoal da operação, se eu não falar com o pessoal da fiscalização. Então, você tem que ter algumas métodos também um pouco diferentes de abordagem. O que nós fizemos, né? Eu convidar o pessoal da operação para vir aqui no escritório, né, para estar junto com pessoas da liderança, não vai funcionar muito bem. Então, eu vou até lá, né? Nós vamos lá no local de trabalho deles, nós vamos sentar lá, explicar, né, olhar no olho, falar, isso daqui é para isso, né? Nós estamos vindo até aqui, gostaria de contar com a participação de vocês, né? Tentar
ir lá, né, no ambiente para você realmente poder explicar e tirar as dúvidas num ambiente onde ele se sinta confortável para também reportar algumas preocupações. É o que eu digo, né? E aí é algo que eu trouxe na parte acadêmica, mas que aí também eu trouxe, como eu já tinha feito isso em nível acadêmico, quando nós fomos entrevistar as pessoas aqui na autoridade portuária, a preocupação foi a mesma, né? Você tem que ter um termo de consentimento, a pessoa tem que entender quais são os reflexos daquilo, quais são as perguntas que podem incomodá-las, né? E que ela, a qualquer momento, se ela não estivesse sentindo confiante, ela não precisa continuar participando. Sem falar na questão do anonimato, né? Para alguns tipos de pesquisas que a gente tem que garantir aí a confiabilidade e realmente, se é um processo que a gente está prevendo o anonimato, ele tem que ser garantido, né? E hoje existem implicações importantes, inclusive previstas para além das questões éticas, né? As questões ligadas à Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais, né? Ninguém tem mais alguma dúvida, gente? Professora, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu gostaria de agradecer, mas também de reportar minha preocupação de ficar trancado aqui no meu trabalho. Ah, então, Eu gostaria Caio, muito de continuar com vocês, mas eu estou ouvindo, entre aspas, um silêncio, e eu já vi a portaria me procurando. Eu já tive algumas experiências aqui no Porto de Santos, mas a que eu nunca tive, eu nunca quero ter, é de dormir aqui. não, então, Brincadeira à parte, assim, fica eu deixei meu contato no primeiro slide, né? É um prazer se eu puder me conectar com os alunos aqui. Estou vendo todo mundo, a gente chama de aluno, mas estou vendo pessoas experientes, né? Muitos até mais experientes do que eu. Essas trocas são sempre muito importantes. Se alguém tiver interesse um pouco mais em metodologia, né? Ali é gestão por competências, mas como o Jorge bem colocou, muitas vezes se aplica a outros tipos de levantamentos que são feitos em empresas. Eu me coloco à disposição de vocês de continuar essa discussão em outros momentos ou de forma, né, mais personalizada pelo LinkedIn, pelo e-mail, e por aí vai. Agradecer a paciência de vocês, né, até esse horário, e eu tinha uma quantidade razoável de slides, eu gostaria de agradecer a atenção e a paciência de vocês, e muito obrigado novamente pelo convite. não, a gente é que agradece a tua participação, como eu falei antes, é muito rico quando a gente consegue trazer a prática, né, para juntar com a teoria. Eu acho que só engrandece a nossa aula. E depois eu passo novamente os teus contatos aqui, deixo para eles, e a apresentação também, não sei se a gente consegue disponibilizar lá, Alexandre, né, porque tem muita coisa ali, muitos dados, né, bons que a gente pode aproveitar. E agradecer mais uma vez, né, por tu ter aceitado a participar aqui com a gente. E a gente fica também à disposição quando precisar de alguma coisa, tá? Tu tem o meu contato, do Alexandre, do Eduardo Sol. Estamos aí, tá bom? Muito obrigado. E corre lá para não ficar preso. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, Pessoal, tchau. fiquem aí um pouquinho, só que eu quero dar mais umas palavrinhas com vocês, quem estiver na sala ainda. Acho que, não sei se todo mundo ouviu antes, a gente comentando só do exercício para a próxima aula, tá? Dos grupos. O Alexandre colocou ali no início do chat os grupos. Não sei se vocês quiserem manter os mesmos grupos que já vem trabalhando, tá? Quem quiser já se voluntariar para apresentar na próxima aula, quiser depois colocar os nomes ali dos grupos, eu acho que a gente consegue ir discutindo, né? E também todo mundo dando opinião. E aí a gente consegue também fazer uma... Vânia, pode falar. Cristine, é uma tabelinha daquele lá para o grupo só, né? Isso, é uma por grupo. Tá, perfeito. Tá, vocês são em quantos grupos? A gente está com 13 grupos, Tá. Mas como eu fiz a provocação ali, se já gerou um conflito aí a primeira tarefa, o pessoal quiser
trocar de grupo, as brincadeiras à parte, como a gente está Vocês fazendo... fiquem à vontade, tá, gente? Fiquem à vontade, o pessoal que, de repente, entrou nesta disciplina e não estava na anterior, os Tá. grupos estão separados principalmente por setor, né? Então, tem um grupo lá que é de porto, tem um outro grupo que é de indústria, de transporte, mas fiquem à Então, vontade. vocês podem fazer até pelo setor de vocês também ali, já que tem um pouco mais de conhecimento, né, da área, vocês fiquem à vontade, tá, para fazer como vocês quiserem, não necessariamente, né, fazerem por esses grupos que já estão prontos, tá? Podem modificar os grupos, podem fazer novos grupos ou continuar com os mesmos sem problema nenhum. E outra coisa, eu tinha deixado um exercício no fórum para vocês, mas eu acho que a gente pode trazer para discussão na aula que vem também. E como, né, vou até comentar um pouquinho aqui com vocês, que já está tudo dentro do assunto que a gente viu hoje. Eu não sei se vocês já ouviram falar do GPTW, que é o Great Place to Work, que é um prêmio que ele premia, né, as melhores empresas para se trabalhar. Então, e esse prêmio ele é baseado em 5 pilares, né? Eu até botei aqui para não esquecer nenhum dos pilares. Credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. E aí a minha provocação, né, para vocês esse prêmio, né, ele é baseado na opinião dos colaboradores. Os colaboradores, eles respondem um questionário em cima desses 5 pilares, mas, né, a gente pensa assim, e realmente, o que isso importa, né, dentro desse prêmio, né? Ele premia as melhores empresas para se trabalhar em cima desses 5 pilares, mas o que os funcionários, eles estão querendo mesmo, né? A gente viu que as empresas, elas valorizam os funcionários remuneração é muito importante, né? Mas muitos funcionários, eles levam em consideração se tem plano de saúde, se tem um bônus, bonificação, se ganha, sei lá, se ganha folga no aniversário, e realmente o que a gente quer, né, para a empresa? No fundo, o que é importante para a empresa? Né, a gente viu aqui a parte de gestão por competências, a gente viu que fazer esse desenvolvimento, né, das competências, isso é importante, né, não só essas outros benefícios, né, que o colaborador tem. Então, queria provocar vocês para a gente ver essas duas medidas, né, o que o funcionário, o que o colaborador acha de importante e vota ali, né, avalia a empresa a ponto de a empresa ganhar um prêmio, né, por ser uma empresa, melhor empresa para se trabalhar, e aí ela vai de várias categorias, para realmente o que importa, né, o que é uma empresa boa para se trabalhar. Então, nas referências tem um texto que fala sobre que faz uma avaliação, né, sobre essa premiação, ela fala sobre esses fatores, né, esses índices que é avaliado. Tem um outro texto que realmente fala ali da premiação mesmo, que é retirado do site deles. Se vocês quiserem dar uma olhada no site, tem ali as empresas, aí fala de toda a premiação. E aí eu queria fazer essa provocação para vocês e a gente conversa, então, vocês não precisam falar no fórum e a gente conversa na aula que vem e vamos fazer essa discussão sobre isso, tá? O que realmente importa na empresa, né? Para se trabalhar, o que seria uma boa empresa para se trabalhar. Tá certo? E aí vocês veem aí o que vão fazer dos grupos. Vou deixar com vocês. Excelente. O Jorge já está convocado ali para fazer a apresentação dele. A gente viu pela cara dele que ele queria fazer, né? Então, é isso. Não sei se quer falar alguma coisa, Alexandre.
Não, abrir a palavra aí para o professor Eduardo também, se ele quiser fazer as considerações. Lembrar que a gente vai fazer a apresentação, né, dessa atividade na quinta-feira, então ali pelo grupo do WhatsApp, amanhã e na quinta a gente já tenta organizar esses voluntários convocados, né? Isso, vocês convoquem aí. Sim, fazer a apresentação. Bom, se precisarem de mim, tá? Só me chamar ali, mandarem e-mail, não tem problema, se ficarem com alguma dúvida. Sim. Edu, com você. Fala, Alexandre, vai. Com você. Tá, não, obrigado. É só para dizer que é um prazer aqui parabenizar a Cristine, né? Quando a Cris está na sala, a gente nem sente saudade da Ana, né, Alexandre? Né? Manda um beijo para a Ana, tá? Que a gente está com saudade. Pode deixar, pode deixar. Legal. Então, eu quero te dar os parabéns para o Caio também. Eu estava trocando aqui de site, né? Fui restituído para minha sala nesse momento. Aí eu estava fazendo a mudança aqui, não consegui me despedir do Caio, aí peço para o Alexandre mandar um abraço para ele depois. Correu para não ficar preso no porto. Isso, eu ouvi, ele disse, vou ficar preso, não quero ficar preso aqui, não quero dormir aqui. Legal. Eu quero só, pessoal, agradecer a todos, já que a gente está falando de gestão de pessoas, quero agradecer as pessoas. Cada uma delas, né? Todas e a cada uma, né? A Marcelina, a Adriano, a Alceu, o Alexandre e a Cris, que já estão aqui, Deia, Eudes, que entrou um pouquinho, demorei um pouquinho para colocar Eudes para dentro, eu vi ali, porque estava algum problema de silêncio aqui, que muito barulho, eu não escutei. Fernando, Geraldo, Jorge, que estava aqui também, que está aqui, né? Luciano, Ludiero, Marcelo, Márcia, duas Márcias. Marina, Mr. Zucoloto, Nicolas, Pedro, Priscila, Raíssa, Roberto, Rodrigo, Rômulo, que estava aqui com a gente, simpaticíssimo e muito legal aquele painel de trabalho que ele tem lá, que ele publicou na semana passada, Simone, Vera Lúcia, Vânia e Welton. Pessoal, eu só queria dizer isso, muito obrigado a todos e é sempre um prazer. Quinta-feira não vou estar aqui porque tem banda, minha banda vai me despedir se eu não for assim. Então, já deixo aí uma desejo aí de uma boa aula com a Cris na quinta-feira. Alexandre, obrigado pela parceria de sempre, obrigado a todos aí, valeu.